Nunca imaginei que terminaria aqui, espremida neste vestido de noiva apertado. Minha barriga enorme, carregando os gêmeos, parece lutar contra o tecido a cada respiração. Sentada à mesa principal, observo as festividades ao meu redor, mas é como se eu fosse uma estranha no meu próprio casamento. Os convidados dançam ao som de músicas folclóricas e brindam com entusiasmo, enquanto meu marido, Gabriel, está em outra mesa, cada vez mais afundado na bebida. Sua mãe, Beatriz, entretém as senhoras da alta sociedade com um sorriso perfeito. Enquanto isso, minhas pernas doem, minhas costas latejam, e os bebês não param de se mexer. Tudo me parece ridículo agora. Imploramos à família de Gabriel que nos deixasse casar antes que minha gravidez se tornasse visível, mas Beatriz sempre arranjava uma desculpa para adiar. Agora, aqui estou, uma prova viva da gravidez exposta a todos. Sobrecarregada, decido sair para usar o banheiro. Caminho devagar, segurando a longa cauda do vestido. No corredor, ouço a voz de Beatriz. Ela conversa com uma amiga, e suas palavras fazem meu coração despencar. Ângela, eu não sei como lidar com isso. Imagine, meu Gabriel trazendo uma órfã para casa e ainda engravidando. Gêmeos. Eu quase desmaiei quando percebi que precisaríamos fazer este casamento. Nem sabemos se esses bebês são realmente dele. Essa menina é esperta o suficiente para mentir e garantir uma vida confortável na capital. E Gabriel, coitado, acredita que a ama. Que castigo, sempre pensei que ele se casaria com Ruth, a filha do arquiteto. Cada palavra é como uma faca no peito. Sem pensar, limpo a garganta alto, revelando minha presença. Beatriz se vira, visivelmente surpresa, mas logo assume seu sorriso forçado. Alice, querida, você está pálida. Está tudo bem? Talvez seja melhor ir para casa descansar. Nós terminamos a festa sem você. A falsa gentileza dela só aumenta minha dor. Volto para a sala com as palavras dela martelando minha mente. Como acabei assim, casada com um homem cuja mãe me despreza tanto? É isso que quero para minha vida? Para meus filhos. Mais tarde, deitada no quarto, lágrimas molham meu travesseiro enquanto penso no que minha vida se tornou. As memórias do sorriso falso de Beatriz e de suas palavras melosas ainda me causam náuseas. Esperei, talvez até orei, para que Gabriel percebesse minha ausência e viesse atrás de mim, preocupado e cheio de amor. Mas a festa continuou sem a noiva. Ao amanhecer, ouço a porta da frente se abrir. Gabriel tropeça para dentro, o cheiro de álcool e perfume feminino caro chega antes dele. Ele desaba no chão do quarto, ainda vestido como noivo. Enquanto seus roncos enchem o silêncio, sinto uma onda de náusea. Não tem nada a ver com a gravidez, é o amargo reconhecimento de que este casamento não é nem de perto o que sonhei. Minha infância foi silenciosa, quase invisível. Sem pais, cresci no orfanato, onde a rotina era tudo o que eu conhecia. Os professores me adoravam por minha inteligência e comportamento tranquilo, e isso me abriu portas após a formatura. Eles me ajudaram a conseguir um pequeno apartamento do governo, simples, mas perfeito para mim. Eu tinha sonhos grandes, queria ser médica. Então, me matriculei na faculdade de medicina, determinada a transformar meu futuro. Foi lá que conheci Gabriel. Ele era tão diferente de qualquer pessoa que eu já havia encontrado. Encantador, cheio de vida, parecia ter saído de um mundo que eu só podia imaginar. Quando ele me pediu em casamento, parecia que eu estava vivendo um conto de fadas. Agora, sentada aqui, ouvindo os roncos bêbados do meu marido na noite do nosso casamento, não consigo evitar a pergunta: cometi um erro terrível? As lembranças das mulheres que vi durante meus estágios médicos vêm à tona. Mulheres espancadas e quebradas por homens que um dia prometeram amá-las. Seria esse o meu destino? Não, eu decido. Não vou permitir. Já sobrevivi sozinha antes, e farei isso novamente, se necessário. Meus bebês merecem mais, e eu também. Enquanto os primeiros raios de sol entram pela janela, faço uma promessa silenciosa: vou terminar meu curso,
me tornar médica e construir uma vida onde eu seja valorizada e respeitada. Se Gabriel quiser fazer parte dessa vida, ele terá que provar que é digno. Caso contrário, bem, já enfrentei desafios maiores. Coloco a mão na minha barriga e sinto os gêmeos se mexendo. Vamos ficar bem, eu sussurro. Pela primeira vez desde o casamento, acredito nisso. Minha vida sempre foi de simplicidade. Eu trabalhava meio período em uma farmácia para me sustentar enquanto estudava. Sempre fui aquela garota de sorriso doce e cachos soltos, que atraía olhares, mas nunca teve pressa em se apaixonar. O orfanato me ensinou a ser cautelosa. Vi muitas garotas jovens se perderem, arrastadas por escolhas ruins. Prometi a mim mesma, carreira primeiro, amor depois. Mas o coração nem sempre obedece à razão. Em um dia comum no hospital, cuidando de um paciente, vi Gabriel pela primeira vez. Ele tinha olhos tão escuros quanto a meia-noite e um sorriso que fez minhas bochechas corarem. Uma piscadela e um elogio marcaram o início de algo que floresceu mais rápido do que eu podia prever. Ele vinha de uma família rica, sua mãe era empresária e seu pai ocupava um cargo na prefeitura. No começo, me senti intimidada, mas nunca escondi minha origem humilde. Gabriel admirava minha força e independência, elogiava minha luta e até confessava que às vezes se sentia sufocado pelo cuidado excessivo dos pais. Começamos a sair, e inevitavelmente me apaixonei. Gabriel era atencioso, gentil e fazia promessas que pareciam eternas. Achei que tinha encontrado a felicidade perfeita, como nos romances que lia às escondidas no orfanato. Mas então, tudo mudou. Passei a me sentir estranha. Estava sempre cansada, chorava sem motivo, e meu ciclo estava desregulado. Quando fiz um teste de gravidez, 2 linhas revelaram o inesperado. Era como se o chão tivesse desaparecido sob meus pés. Gêmeos. Como contar isso a Gabriel? Adiei o momento por dias, até que percebi que não poderia esperar mais. Com o coração na garganta, respirei fundo e disse: preciso ir ao médico amanhã. Você pode vir comigo? Preciso do seu apoio. Gabriel concordou imediatamente, preocupado. Perguntou se eu estava doente, mas apenas balancei a cabeça, dizendo que descobriríamos no dia seguinte. Na sala de ultrassom, minhas mãos suavam e meu estômago revirava. Quando o médico confirmou que eu estava grávida de gêmeos, meu coração quase parou. Parabéns, ele disse com um sorriso. Isso não é algo que vemos todo dia. Sua alegria contrastava com o choque de Gabriel. No caminho para casa, ele não parava de gesticular e reclamar. Como isso aconteceu? Você é médica. Deveria ter pensado em se proteger. Como vou contar isso aos meus pais? Eles vão me matar. Suas palavras eram como tijolos me atingindo. Lágrimas deslizavam pelo meu rosto enquanto ele continuava. Onde vamos viver? Seu apartamento já é pequeno para nós dois. E agora, gêmeos? Meu pai prometeu nos dar um apartamento como presente de casamento, mas agora, quem sabe o que ele vai pensar? A cada frase, parecia que eu estava me afogando. Mas, de repente, algo dentro de mim se rompeu. Não grite comigo como se a culpa fosse só minha. Minha voz saiu firme, surpreendendo até a mim. Você também estava lá, Gabriel. Eu não fiz esses bebês sozinha. Minha voz vacilou enquanto confessava meu maior medo. Estou com tanto medo de que você me deixe agora. O silêncio caiu entre nós. Parecia que todo o meu futuro dependia de sua resposta. Ficaria ao meu lado ou me deixaria enfrentar tudo sozinha? Naquele momento, fiz uma promessa a mim mesma: independentemente de sua decisão, eu enfrentaria o que viesse. Meus bebês eram tudo o que importava agora. O abraço de Gabriel deveria ter sido reconfortante, mas suas palavras soaram vazias. Ele pediu desculpas pela explosão e garantiu que daríamos um jeito. Disse que contaríamos aos seus pais e, de alguma forma, nos casaríamos. Apesar de suas palavras, algo em seu tom me deixou insegura. Quando fomos contar à família dele,
a recepção foi tão fria quanto uma manhã gelada de janeiro. Gabriel tentou abordar o assunto com cuidado, dizendo que estávamos apaixonados e esperando 2 filhos. Pediu compreensão, admitindo que ambos estávamos tão chocados quanto eles. Beatriz, sua mãe, agarrou o peito como se tivesse levado um tiro, enquanto o pai de Gabriel apenas franziu a testa em silêncio. O que se seguiu foi um interrogatório humilhante, cada pergunta me fazendo sentir ainda menor aos olhos deles. Não era apenas o fato de eu estar grávida, mas minha origem humilde como órfã parecia ser a ofensa definitiva. Para eles, eu era um mau negócio para o único filho. Sem escolha, aceitaram a situação com relutância. Decidiram alugar meu pequeno apartamento e nos levar para morar na mansão da família, argumentando que pelo menos as crianças teriam espaço para brincar. Assim começou um novo capítulo da minha vida, onde a palavra família parecia mais uma obrigação do que um laço de amor. Na grande mansão, o sorriso de Beatriz brilhava como prata polida diante das visitas, mas, quando estávamos sozinhas, ela deixava transparecer sua verdadeira natureza. Assim que Gabriel chegava do trabalho, ela o chamava ao escritório e começava suas insinuações, sempre com um tom de falsa preocupação. Gabriel, querido, você não vai acreditar no que sua noiva fez hoje. Estragou sua camisa de seda. Essa menina é tão desajeitada. E ainda passou o dia inteiro sem fazer nada. Vocês mal se conhecem, e agora ela já está grávida de gêmeos. Tem certeza de que são seus? O ataque de Beatriz não parava aí. Nunca houve gêmeos na nossa família. Isso é genético, sabia? Por que você se sobrecarregaria com esse fardo? O que há de tão especial nela? Ela é simples, sem inteligência real, e nem terminou os estudos. Agora imagine, 2 bebês chorando o tempo todo. Isso seria insuportável, Gabriel. Você é tão jovem, ainda tem a vida inteira pela frente. Por que quer se prender a essa responsabilidade enorme? Gabriel tentava se defender, mas sua voz tremia. O que está sugerindo, mãe? Que eu abandone Alice e os bebês? Como ficaria minha reputação? O que as pessoas pensariam de mim? Beatriz sorria, com doçura enjoativa. Não precisamos expulsá-la. Isso seria cruel. Mas existem outras opções. Essas conversas deixavam Gabriel cada vez mais agitado e infeliz. Ele dizia que sua vida parecia estar acabada, que estava preso a algo que não havia planejado. Até o casamento, que deveria ser um momento de celebração, parecia vazio, apenas uma obrigação social. No dia da cerimônia, as mãos de Gabriel tremiam enquanto colocava o anel em meu dedo. Um momento que sonhei desde menina agora parecia uma formalidade sem emoção. Após a celebração, ele desapareceu entre os convidados, sem perceber quando me retirei, exausta demais para continuar fingindo felicidade. 2 semanas se passaram sem qualquer menção de lua de mel. Os pais de Gabriel controlavam rigidamente o dinheiro que nos deram como recém-casados. Em casa, as discussões começaram por motivos banais e Gabriel, incomodado com minhas reviravoltas à noite, acabou se mudando para outro quarto. Meu coração se partia um pouco mais a cada dia. Eu ansiava por carinho, por apoio, mas, principalmente, pela presença dele. A cada noite solitária, meus medos cresciam, o parto, a possibilidade de complicações, a ideia de criar gêmeos sozinha. Ainda era uma estudante, sem ninguém em quem confiar. Tentava me consolar imaginando Gabriel segurando nossos filhos e se apaixonando por eles, mas até essa fantasia parecia distante. Então, de repente, ele anunciou: preciso fazer uma viagem de negócios. Serão 3 semanas. Começo amanhã. Fiquei paralisada. Depois, as lágrimas vieram. Como você pode fazer isso? Já estou lutando para ser aceita pela sua família, e agora você vai me deixar? E se os bebês nascerem antes do previsto? Gabriel, irritado, respondeu com frieza. Pare de ler coisas estúpidas. Ainda falta 1 mês para o parto, e meus pais podem levá-la ao hospital, se for necessário. Estou fazendo isso por nós.
Suas palavras gelaram meu coração. Esse não era o homem por quem me apaixonei, nem o futuro que imaginei para nossa família. Quando senti os gêmeos se mexendo em minha barriga, percebi que talvez estivesse sozinha nesse casamento, mas nunca estaria sozinha na maternidade. Meus bebês eram minha nova família, e eu faria tudo para protegê-los. Pouco tempo depois, lá estava eu, deitada em uma cama de hospital, conectada a monitores. A dor no abdômen diminuíra, mas a do coração parecia crescer. Pensava na mansão de Beatriz, um lugar que parecia mais um orfanato dourado do que um lar. Cada detalhe do meu dia era controlado, minhas opiniões completamente ignoradas. Naquela noite fatídica, a dor me atingiu como um trem desgovernado. Cambaleei até o quarto de Beatriz, lutando para pedir ajuda. Sua expressão carregada de irritação deixou claro que minha presença era um incômodo. Por que está gritando assim? Disparou com frieza. Está agindo como uma criança. Seja uma mulher de verdade. Enquanto implorava por socorro, sentia minha condição piorar a cada segundo. Relutante, Beatriz finalmente chamou uma ambulância, mas não antes de lançar mais palavras cortantes que feriam mais do que o próprio sofrimento físico. Pare de gritar. Controle-se. Como se fosse possível conter o medo e a agonia que me consumiam. Agora, estou aqui, conectada a soro e monitores, lutando hora a hora para proteger meus bebês. Os médicos me informaram que precisaria permanecer no hospital até o parto, para evitar complicações. A notícia trouxe um peso quase insuportável. Tentei ligar para Gabriel, desesperada por um sinal de apoio, mas seu telefone permanecia desligado. Beatriz, como esperado, não atendia minhas chamadas. Sentia-me completamente sozinha. Pensamentos sombrios começaram a rondar minha mente. Será que eles haviam planejado me deixar assim, desamparada? Como poderia enfrentar tudo isso sem ninguém ao meu lado? Eu não tinha ninguém para me trazer minhas coisas. Por sorte, havia guardado um pouco de dinheiro do aluguel do meu antigo apartamento, mas mal seria suficiente para algumas semanas, muito menos para comprar remédios, caso precisasse. Deitada na cama, ouvia o som constante dos monitores. Era impossível não pensar nas jovens que conhecia ao longo da vida, que acabaram sozinhas e assustadas, sem ninguém a quem recorrer. Sempre achei que seria diferente, que encontraria amor e construiria minha própria família. Mas aqui estou, casada e mais solitária do que nunca. Quando senti os movimentos dos bebês na barriga, me concentrei neles como uma âncora. Talvez eu não tivesse a família que sonhei, mas seria a mãe que eles mereciam. Lutaria com tudo que tinha, mesmo que fosse sozinha. Essa não era a história que imaginei viver, mas era minha. E eu não deixaria que ela me destruísse. Os dias no hospital passaram arrastados. O silêncio era ensurdecedor. Sem visitas, sem chamadas atendidas. Minha esperança foi se apagando, até que uma terrível suspeita começou a crescer em meu coração. Gabriel havia me abandonado. Será que ele mudou o número do telefone? Parecia impossível, mas a ausência dele era tão real quanto a dor no meu peito. Outros pacientes, em sua bondade, tentaram me consolar. Compartilhavam frutas e palavras gentis. Fiz amizade com Emily, uma auxiliar de enfermagem doce, que parecia genuinamente preocupada comigo. Ela me animava como podia, trazendo até refeições caseiras, que eram um alívio em comparação com a comida insossa do hospital. Mas, por mais que tentassem me ajudar, nada preenchia o vazio na minha alma. Gabriel não estava em lugar algum. Em desespero, pedi ajuda a Emily. Por favor, você poderia ir a este endereço e entregar esta nota para ele? Implorei, minha voz mal passando de um sussurro. Preciso saber o que aconteceu. Emily, abençoada por sua bondade, concordou. Disse que faria isso em seu próximo turno. Eu esperei ansiosamente, com o coração dividido entre esperança e medo. Quando Emily voltou, sua expressão já anunciava que as notícias não seriam boas. Eu ouvi, começou ela, hesitante. Ele estava saindo da mansão com outra mulher. Senti o chão desaparecer sob meus pés.
Eu tentei entregar o bilhete, continuou ela. Mas ele disse que era o endereço errado, que não conhecia ninguém chamada Alice. Ele nem leu. Apenas rasgou e jogou fora. Emily tentou consolar-me, mas suas palavras apenas reforçavam a dor. Ele te abandonou, Alice. Decidiu seguir em frente. Suas palavras caíram como pedras sobre mim. Meu coração se despedaçou. Lágrimas escorreram sem controle pelo meu rosto, e então, de repente, senti uma corrente de água quente entre minhas pernas. Sua bolsa estourou. Gritou Emily, os olhos arregalados. Vou chamar o médico. As primeiras contrações vieram como uma onda avassaladora. Percebi que era isso. Eu estava prestes a me tornar mãe, sozinha e com o coração em pedaços. Mas, naquele momento, tomei uma decisão: esses bebês seriam tudo para mim. Daria a eles todo o amor e proteção que o pai lhes negara. O nascimento, graças a Deus, foi surpreendentemente tranquilo. Não precisei de uma cesariana. Enquanto segurava meus 2 preciosos recém-nascidos nos braços, senti uma mistura esmagadora de amor e abandono. Olhei para meu menino e minha menina, mas a realidade me atingiu como um trem de carga. Eu não conseguia segurá-los ao mesmo tempo. Eu nem tenho um carrinho de bebê, murmurei, minha voz falhando, enquanto as lágrimas corriam pelo meu rosto. A dor era real, mas o amor por eles era maior. Apesar de tudo, prometi a mim mesma que, de alguma forma, nós 3 ficaríamos bem. As lágrimas corriam pelo meu rosto enquanto a dimensão da minha situação se tornava cada vez mais real. Emily, minha auxiliar de enfermagem e anjo da guarda, fazia o possível para me confortar. Não se preocupe, Alice. Tudo vai dar certo, ela disse, segurando minha mão com firmeza. Com um sorriso esperançoso, Emily mencionou seu irmão Alexandre, um homem gentil e compassivo que, mesmo carregando uma leve sequela após salvar uma criança de um acidente, não perdia o otimismo. Ele pode trazer flores e balões. Você não está sozinha. Aquelas palavras, por mais simples que fossem, foram uma âncora para mim. Emily até prometeu ligar para a prefeitura para verificar a possibilidade de um apartamento maior ou algum tipo de assistência financeira. Vamos dar um jeito nisso, Alice. Eu e Alexandre vamos te ajudar. Por mais reconfortantes que fossem suas palavras, elas também ressaltavam a solidão da minha jornada. No dia da alta, minhas colegas de quarto me ajudaram a me arrumar. Parecia surreal estar me maquiando quando minha vida havia desmoronado. Lá embaixo, Alexandre me aguardava. Alto e simpático, ele me entregou flores e sussurrou palavras de encorajamento enquanto me abraçava com cuidado. Então, uma equipe de TV local invadiu o hospital, procurando por histórias emocionantes. Rapidamente, eles focaram em mim e nos gêmeos, fazendo perguntas sobre minhas primeiras impressões e expectativas. Eu sorria, tentando parecer composta para as câmeras. Depois da rápida entrevista, Emily e Alexandre me ajudaram a entrar em um táxi. Quando finalmente cheguei ao pequeno apartamento, suspirei profundamente, mas logo as lágrimas voltaram. Como eu cuidaria de 2 bebês sozinha? Não tinha nenhum berço, muito menos um carrinho. No entanto, sob o peso do medo e da incerteza, algo dentro de mim queimava com força, uma raiva profunda de Gabriel. Ele havia me descartado como se eu fosse defeituosa. Mas fiz um voto para mim mesma e para meus filhos: nós sobreviveríamos. Prosperaríamos. E provaríamos que não precisávamos de Gabriel ou de sua família. Não pediria nada a eles. Não queria nenhum centavo. Enquanto olhava para meus gêmeos dormindo, senti uma força que nunca imaginei possuir. Estávamos começando do nada, mas tínhamos um ao outro, e isso era tudo que importava. Na luxuosa mansão de Beatriz, a emoção pairava no ar. Um noticiário local acabará de exibir uma reportagem comovente sobre uma mãe que deu à luz gêmeos em circunstâncias difíceis. O clipe mostrava Alexandre ao meu lado, oferecendo seu apoio. Beatriz assistia com atenção, a expressão endurecida. Isso prova o que sempre desconfiei, ela declarou, com a voz carregada de veneno. Essas crianças não são de Gabriel.
Suas palavras cortaram o silêncio, deixando claro o ódio que sentia por mim. Para Beatriz, era inconcebível que eu tivesse buscado a ajuda de outra pessoa sem que isso significasse uma traição. Gabriel, dividido entre a influência da mãe e seus próprios sentimentos, tentou argumentar. Talvez ela apenas procurou apoio. Não significa nada, mãe. Apesar de sua voz trêmula de arrependimento ao confessar que ainda me amava, Gabriel não tinha forças para enfrentá-la. Beatriz, por sua vez, riu com desdém, certa de que eu não chegaria longe. Ela logo estará de volta rastejando, sem ter como se sustentar. Convicta, ela zombou de qualquer tentativa minha de recomeçar, confiante de que suas conexões influentes barrariam meu acesso a qualquer ajuda governamental. Mas o destino parecia disposto a ensinar uma lição. Durante uma apresentação de negócios importante, Beatriz iniciou seu discurso diante de executivos proeminentes. A grande tela atrás dela foi preparada para exibir seus slides cuidadosamente elaborados, mas uma falha técnica revelou, em vez disso, a reportagem local sobre mim e os gêmeos. A imagem de Alexandre ao meu lado, me ajudando, ocupava a tela. O público ficou intrigado. Muitos reconheciam meu rosto e se perguntavam por que Gabriel não estava ao meu lado. Beatriz, percebendo o erro, apressou-se em retomar a apresentação. Mas já era tarde. Os murmúrios enchiam a sala. Entre os participantes, estava Michael, um empresário renomado. Ele ficou imóvel, chocado ao reconhecer Alexandre como o homem que havia salvado seu filho de um acidente de trânsito. É ele, murmurou para si mesmo, recordando as imagens de vigilância daquele dia. Alexandre havia desaparecido após o resgate, recusando ajuda. Mas agora, Michael sabia onde encontrá-lo. A vida, às vezes, encontra formas curiosas de conectar histórias. E enquanto Beatriz tentava ignorar o caos ao seu redor, ela não fazia ideia de que essa reviravolta era apenas o começo. Michael, sempre grato por ações nobres, finalmente encontrou o homem que salvou a vida de seu filho. Determinado a expressar sua gratidão, ele usou suas conexões para descobrir o paradeiro de Alexandre e também soube sobre Alice, a jovem mãe abandonada por seu marido e agora lutando sozinha com seus gêmeos. Decidido a ajudar, Michael foi até o endereço fornecido, levando frutas e brinquedos. Ele não queria chegar de mãos vazias. Quando abri a porta e me deparei com um homem desconhecido, meu coração acelerou. Por um breve momento, a esperança e o medo se misturaram, como naquela noite em que Gabriel desapareceu. Mas logo percebi que este não era meu marido, e sim um estranho. Desculpe pela bagunça, falei apressada, tentando ignorar o cheiro de comida queimada vindo da cozinha. Meu ensopado está quase pegando fogo e os bebês estão acordando. Michael sorriu gentilmente, estendendo as sacolas com os presentes. Sou Michael. Ouvi falar de você através de Alexandre, o homem que te ajudou no hospital. As palavras dele despertaram uma enxurrada de emoções. Gratidão por Alexandre, vergonha pela minha situação e talvez, uma pequena faísca de esperança. Obrigada, Senhor. Minha voz falhou, cheia de emoção. Alexandre é um homem bom, gentil. Ele e sua irmã, Emily, têm sido uma verdadeira bênção. Não sei o que faria sem eles. Enquanto conversávamos, meu desabafo foi inevitável. Meu marido nos abandonou. Deixou-me aqui, sem nada, sem nem olhar para os filhos. Mas Deus há de julgá-lo. Michael ouviu com atenção, sem pressa. Apesar do caos à minha volta, aquele gesto de bondade me trouxe um lampejo de esperança. Talvez, afinal, existissem pessoas dispostas a se importar. Poucos dias depois, Michael entrou em contato com Alexandre. Durante a reunião, Alexandre, com sua humildade característica, compartilhou as dificuldades que enfrentava para encontrar trabalho após o acidente que havia deixado uma leve sequela. Mesmo assim, ele destacou como estava determinado, junto com Emily, a fazer o melhor para me apoiar em meio a toda a sua trajetória de desafios. Michael, profundamente impressionado pela coragem e dedicação de Alexandre, fez uma oferta inesperada. Quero que você trabalhe na minha empresa.
Comece como gerente assistente e se tudo correr bem, suba na carreira. Será um bom salário, com horários justos. Alexandre ficou visivelmente emocionado, aceitando a proposta com entusiasmo. Não vou decepcioná-lo. Prometo dar o meu melhor. Minha irmã vai ficar muito feliz com essa notícia. Antes de ir embora, Michael acrescentou algo que tocou profundamente Alexandre. E quanto a Alice, cuidei do carrinho de bebê. Não é nada para mim, mas pode fazer uma grande diferença para ela. No dia em que o carrinho chegou, foi como um presente do céu. Lá estava ele, elegante e funcional, algo que eu nunca poderia ter comprado sozinha. Ao olhar para meus gêmeos adormecidos, as lágrimas desciam pelo meu rosto. Aquilo era mais do que um presente material, era uma prova de que, mesmo no meio do caos, ainda havia bondade no mundo. Enquanto Alexandre prosperava em sua nova posição e ascendia rapidamente ao cargo de gerente geral, minha gratidão por ele e por Michael crescia. Alexandre se tornou mais do que um amigo, quase um irmão para mim. E embora meu coração ainda carregasse cicatrizes de abandono, aquela ajuda inesperada me deu forças para continuar. Eu sabia que o futuro seria desafiador, mas agora tinha certeza de que não enfrentaria tudo sozinha. Para meus filhos, eu seria mãe e pai, e juntos construiríamos uma vida digna, repleta de amor e esperança. Alexandre tornou-se uma presença constante em nossas vidas, uma rocha sólida em meio à tempestade. Ele não era apenas um amigo, mas um membro não oficial da nossa pequena família. Sempre presente, ajudando com os gêmeos, trazendo conforto e paz, ele preencheu um vazio que eu nunca soube que poderia ser preenchido. Às vezes, me pego imaginando se é isso que o amor verdadeiro realmente significa. A dor da traição de Gabriel começou a se dissipar, como uma fotografia desbotada com o tempo. Percebi que o que tínhamos era mais paixão impulsiva do que amor verdadeiro. Com o passar dos meses, a presença de Alexandre e de sua irmã, Emily, transformou minha vida. Conseguimos um apartamento maior, com 3 quartos, longe do caos da cidade. Pela primeira vez em muito tempo, tínhamos espaço suficiente para respirar. Não estávamos mais confinados ao pequeno apartamento que mal comportava minha família crescente. O tempo voou, e antes que eu percebesse, os gêmeos estavam começando a creche, e eu finalmente consegui retornar à universidade para concluir meu curso. Recomecei meu estágio na mesma enfermaria onde dei à luz, fechando um ciclo que parecia quase poético. Não foi fácil, mas aprendi a lidar com a rotina caótica. E Alexandre estava lá, sempre ao meu lado. Ele trouxe luz ao meu coração de uma forma que eu nunca imaginei possível. Ver as crianças chamarem-no de papai, estendendo as mãozinhas para ele, derretendo-se em amor e carinho, era algo que enchia meu peito de alegria. A vida tomou um rumo que eu jamais imaginei. Nos momentos mais sombrios, encontrei uma felicidade que nunca soube que era possível. Não era a vida que planejei, mas era uma vida repleta de amor, risadas e segundas chances. Enquanto isso, na outrora imponente mansão da família Johnson, as coisas desmoronavam. Beatriz Johnson havia perdido o emprego, e o marido sofreu grandes prejuízos financeiros, empurrando a empresa da família para a falência. Gabriel, incapaz de lidar com o declínio, sucumbiu ao álcool. Ele jogava compulsivamente e gastava o que restava da fortuna em cassinos, tentando preencher o vazio com companhia passageira. O remorso o consumia. Ele tentou me contatar inúmeras vezes, mas suas chamadas eram ignoradas ou rejeitadas. Ele estava colhendo os frutos amargos de suas próprias escolhas. Beatriz, por sua vez, assistia ao colapso do filho com crescente desespero, mas em vez de admitir sua parcela de culpa, seu ódio por mim crescia ainda mais. Então, em um ato desesperado, Beatriz sugeriu a Gabriel que lutassem pela guarda dos gêmeos. Ela acreditava que poderia corrigir o passado tomando os meus filhos, oferecendo-lhes uma vida digna. Gabriel, ainda cego pela influência da mãe, concordou. Agora, eu me encontrava em um tribunal, lutando pelo direito de viver em paz com meus filhos. A ironia da situação não passou despercebida. Aqueles que declararam em alto e bom som que os gêmeos não eram de Gabriel agora queriam reivindicar a paternidade. Fiquei diante do juiz,
minha voz firme apesar da tempestade de emoções dentro de mim. Gabriel não é o pai destas crianças. As palavras saíram da minha boca como se carregassem todo o peso da verdade que eu vivia. Por favor, deixe-nos viver em paz. A voz estridente de Beatriz cortou o ar, acusando-me de mentir e alegando que eu negava os filhos a Gabriel por vingança. Ela ameaçou exigir um teste de DNA, seus olhos selvagens de desespero brilhando em sua face rígida. Mas ali, de pé diante dela, senti uma força que nunca havia sentido antes. Você não tem esse direito, declarei, minha voz baixa, mas implacável. Não sem a minha permissão. E isso, Beatriz, você jamais terá. A lembrança do abandono de Gabriel voltou como um maremoto, trazendo consigo a dor e a indignação que eu havia enterrado. Mas, desta vez, eu não estava sozinha. Havia encontrado a força dentro de mim para proteger meus filhos e lutar por nossa paz. Quando o tribunal decidiu a meu favor, senti uma onda de alívio e triunfo, embora rapidamente substituída pela exaustão. Estava tão cansada dessa batalha que parecia nunca acabar. Enquanto Gabriel e Beatriz saíam do tribunal, Gabriel se virou repentinamente e agarrou meu braço, seu toque frio e indesejado enviando um arrepio pela minha espinha. Por favor, Alice, ele implorou, os olhos marejados de desespero. Me perdoe. Eu ainda te amo, não consigo te esquecer. Eu o encarei, libertando-me do seu aperto com firmeza. Anos de mágoa e raiva borbulharam até a superfície, encontrando sua libertação. Você pode não conseguir me esquecer, disse, minha voz fria e cortante. Mas eu nunca mais quero lembrar de você. Gabriel piscou, atordoado, enquanto eu continuava, cada palavra carregada de uma força que eu não sabia que possuía. Que tipo de marido e pai você foi? Um garotinho da mamãe, incapaz de se posicionar, sempre obedecendo às ordens dela. Fiz uma pausa, sentindo a intensidade da minha própria indignação. Sabe, Gabriel, talvez eu devesse agradecer. Se você não tivesse me abandonado, eu nunca teria encontrado o homem mais valioso da minha vida, nunca teria descoberto o que é a verdadeira felicidade. Endireitei meus ombros, sentindo-me mais forte do que em anos. Não estou dizendo adeus. Estou dizendo adeus para sempre. E com isso, virei-me e saí, meus saltos ecoando no chão como um lembrete de minha determinação. Caminhei para a luz do sol, sentindo que podia respirar. O futuro brilhava diante de mim, cheio de promessas, e eu me permiti sentir animação pelo que estava por vir. Mas a paz foi curta. Algumas semanas depois, enquanto observava meus gêmeos brincando no parque, suas risadas enchendo meu coração de alegria após um longo dia de trabalho, tudo mudou em um instante. Um carro preto apareceu do nada, pneus cantando, e os sequestradores os arrancaram de mim. Corri com todas as forças que tinha, minhas pernas parecendo ceder a cada passo. Minha voz se partiu em gritos de desespero, implorando por ajuda enquanto o carro desaparecia ao longe. O mundo ao meu redor virou um borrão de rostos em pânico e sirenes. No hospital, quase inconsciente, a realidade esmagadora me envolvia como um peso insuportável. Os sedativos atenuavam a borda do terror, mas a dor no coração permanecia. Alexandre chegou, e me agarrei a ele como se ele fosse minha última âncora de sanidade. Por favor, encontre-os, implorei, minha voz apenas um sussurro. Não posso viver sem eles. Ele me abraçou com força, prometendo que os encontraríamos, mas suas palavras pareciam distantes. Quando o detetive chegou, forcei-me a lembrar de cada detalhe, minha mente ofuscada pela dor, mas desesperada por um fio de esperança. Com esforço, consegui recordar a placa do carro. Por favor, precisamos ir naquela direção, disse, minha voz mais firme do que eu me sentia. Alexandre hesitou, preocupado com minha saúde. Você está fraca demais para sair procurando, ele argumentou. Mas ele não entendia. Eu encarei com um olhar que misturava o amor feroz de uma mãe e o desespero de alguém que não tinha mais nada a perder. Se você não me levar, eu irei sozinha. Ele suspirou, percebendo que não havia como me deter. A determinação no meu coração ardia mais forte do que qualquer medo. Meus filhos estavam lá fora, esperando por mim,
e eu os encontraria, custasse o que custasse. Olhei para Alexandre, minha voz baixa, mas cheia de determinação. Se você não me ajudar, eu escaparei deste hospital e encontrarei meus filhos sozinha. Não importa o que eu precise fazer, ninguém ficará no meu caminho. Havia conflito em seus olhos, mas ele cedeu. Partimos em busca de qualquer pista, dirigindo por vilarejos próximos, mostrando fotos dos gêmeos. Ninguém os tinha visto. À medida que a noite caía, Alexandre tentou me convencer a voltar, mas minha determinação era inabalável. Não vou voltar, insisti, minha voz embargada. Não até encontrá-los. Por fim, quando estávamos prestes a deixar o último vilarejo, avistei uma pequena cabana de guarda florestal. Meu coração disparou enquanto corria até a janela. Lá dentro, um guarda barbudo ouviu minha história desesperada e nos contou sobre um esconderijo no pântano que poderia estar relacionado aos sequestradores. Com esperança e medo dividindo meu peito, seguimos com ele até o local. Vimos uma luz fraca na janela de uma cabana isolada. De repente, ouvimos uma briga e logo em seguida, um tiro. O guarda agiu rapidamente, subjugando um homem armado. Dentro da cabana, encontramos os gêmeos assustados, mas ilesos. O homem, com voz trêmula, explicou que havia resgatado as crianças de criminosos e as levado para a cabana para protegê-las. A polícia confirmou sua história e, graças a ele, encontraram provas suficientes para capturar os verdadeiros sequestradores. Durante as investigações, foi revelado que Beatriz Johnson havia orquestrado o sequestro, contratando os criminosos para realizar o ato, na esperança de destruir minha vida e reivindicar as crianças. O plano cruel de Beatriz foi totalmente exposto, e ela foi julgada como mentalmente instável, sendo internada em uma instituição psiquiátrica. Quando voltei para casa com meus filhos em segurança, alívio e gratidão tomou conta de mim como nunca antes. Finalmente, aquele pesadelo havia acabado. No entanto, a vida de Gabriel tomou um rumo trágico. Após a morte de seu pai e o colapso financeiro da família, ele mergulhou em vícios e autodestruição, atormentado pela culpa de suas escolhas e pelas consequências das ações de sua mãe. Enquanto isso, em nossa mesa de jantar, sentada ao lado de Gregory, o homem que salvou meus filhos, senti algo que há muito não experimentava: paz. Alexandre agradeceu a Gregory, chamando-o de verdadeiro herói. Gregory, humilde, respondeu: a verdadeira heroína é você, Alice, por nunca desistir. Suas palavras trouxeram lágrimas aos meus olhos. Fiz o que qualquer mãe faria, respondi, embora soubesse que tinha sido muito mais. Quando Alexandre ofereceu a Gregory um emprego como zelador de nossa propriedade, senti orgulho e amor por aquele homem que se tornará minha rocha. Gregory aceitou, e sua presença logo trouxe ainda mais alegria às nossas vidas. Nos fins de semana, enquanto Alexandre e Gregory pescavam e as crianças corriam atrás de borboletas, eu os observava com um amor tão intenso que me tirava o fôlego. Pensava em como, anos atrás, estava apavorada com a ideia de ter gêmeos, de estar sozinha e sobrecarregada. Mas agora, ao olhar para minha família, composta por sangue e pelas pessoas que escolhi, percebo que os momentos mais sombrios podem dar origem às mais belas histórias. Sobrevivemos, prosperamos, e isso, meus amigos, é a maior vitória de todas. Gostou da história? Deixe seu comentário aqui embaixo e não esqueça de deixar o seu like. Se você curte histórias emocionantes, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber notificações dos próximos vídeos. Obrigada por assistir, e até o próximo vídeo.